Tá muito legal. Tá bom. Muito bem, queridos. E a gente vai começar cantando uma música que tem a ver com aquilo que a gente vai meditar daqui a pouco, que é aquela música Quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou. Afinal de contas, esse é o nosso chamado. Tá bom? Vamos começar cantando essa música. Aí a turminha vai me ajudar aqui. Vai lá. Muito bom, agradeço a Deus aqui pela nossa equipe, aqui em casa, tocando e a gente louvar juntos ao Senhor. Meus irmãos, essa música eu escolhi para a gente começar a nossa reflexão, porque veja só, ao falar sobre cruz, ao cantar sobre cruz, não tem como a gente pular o tema do sofrimento. E muitas vezes nós pensamos sobre o sofrimento, pelo que de fato vale a pena sofrer. Será que tem algo neste mundo que realmente vale a pena sofrer? Existe algo bom, algo benéfico no sofrimento? Afinal de contas, de uma maneira
pequena, é claro, a gente está sofrendo um isolamento, algumas pessoas estão sofrendo por causa da enfermidade, enfim, o sofrimento nos assedia. E uma das coisas que Pedro, ao escrever a sua carta, ele queria tratar também esse assunto. Ao falar para aqueles irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, ele abordou esse assunto para trazer, acima de tudo, para eles encorajamento, motivação, condições para continuar na jornada cristã, apesar então da adversidade. É interessante que a palavra sofrer, ela vem do latim, né, no português no caso, sufere. E esse termo era usado pelos velhos romanos para designar alguém que estava debaixo de ferros, alguém que estava acorrentado, alguém que estava submetido à força. Então, fosse esse um escravo ou um prisioneiro, se ele tivesse nessa condição de acorrentado, então ele estava em sofrimento. De onde vem então a nossa palavra, né? Sofrimento. E essa palavra, então, ela designava, e ela, de certa forma, significa, então, opressão, submissão, uma situação de uma criatura, de alguém submetida, né, ao poder de outra pessoa. E essa pessoa, na realidade, submetida ao outro, se torna quase que como uma ferramenta. E é interessante que era bem esta a visão que os romanos tinham acerca de escravos. Muito bem, por que eu estou falando sobre isso? Porque a partir de agora, ou na realidade de maneira mais específica, Pedro ele vai abordar muito sobre esse assunto, falar sobre a questão do sofrimento e como nós podemos lidar com ele. Vamos lembrar que até aqui nesta carta, nós falamos sobre a vida do cristão, que ele desfruta da grande salvação. O Pai elege, o Espírito santifica, o Filho é quem redime. Falamos dessa intervenção na história, Deus agindo para que as pessoas fossem salvas. A partir da salvação, deve-se viver então um estilo de vida novo, em santidade, tornai-vos santos, porque Deus é santo. Em temor, a gente tem que temer a Deus e a gente tem que amar os irmãos. Ao mesmo tempo em que ele nos incentiva, então, essa vida voltada para Deus, ele nos ensina que devemos crescer na palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que é permanente, essa palavra que é eterna, que foi evangelizada, nós temos que crescer nessa palavra como crianças recém-nascidas que desejam o alimento. E esse grande privilégio da salvação, então, nos traz uma responsabilidade. Aí falamos isso no último encontro nosso, em que todo cristão tem a responsabilidade de viver de maneira exemplar, somos chamados para isso, e também nós temos a responsabilidade, por causa do Senhor, de ser um cidadão que se sujeita, se submete a toda instituição humana. E aí ele continua então a sua argumentação desta vida que nós devemos ter, da responsabilidade que, como crentes, que nós devemos ter, a partir do versículo 18. Acompanha aí a leitura da palavra, então, 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18, em que ele vai falar de mais uma responsabilidade aqui. Veja só, servos, 2,18, tá? 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, que se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, e quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meus irmãos, é muito interessante nós pensarmos então nesse texto, em que ele nos dá algumas orientações muito interessantes desse dever, dessa nossa responsabilidade de salvos. E veja só, ao ler o texto, e você já deve ter percebido isso, o nosso dever, então, ele passa pelo caminho da submissão, ele volta a falar sobre essa questão de submissão, e agora, de maneira um pouco mais clara, ele fala para nós acerca do sofrimento. Então, vamos falar um pouquinho então. Os servos devem sujeitar-se aos seus senhores. Ele deixa isso bem claro logo no início, versículo 18, ok? Vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra servos, escravos. Estima-se que no Império Romano, na época que Pedro escreveu esta carta, haviam aproximadamente 60 milhões de escravos. Eles eram prisioneiros de guerra, eles eram capturados por outros povos e eles então eram inseridos no contexto romano. Eles trabalhavam então na casa de cidadãos romanos. Eram os caseiros, os empregados domésticos, tá? Que faziam serviços gerais, mas também eles serviam na área de educação. Eles serviam como tutores, como pessoas que ensinavam, tá? Também no meio desses escravos haviam aqueles alforriados, pessoas que já tinham conseguido pagar a sua liberdade, porque alguns desses escravos recebiam salário. Então ele ia juntando o seu salário e quando tinha uma condição boa, ele pagava então pela sua liberdade. A maioria da igreja primitiva, para a qual Pedro escreve a sua carta, para a qual Paulo escreve algumas das suas cartas também, a gente percebe que era composta então desses escravos. Também tinham aqueles outros escravos que se tornaram escravos pelo fato de que tinha uma dívida e como ele não tinha como pagar essa dívida, eles se vendiam e se tornavam assim escravos. É interessante, irmãos, que a lei romana, para a lei romana, o escravo, ele não era uma pessoa, ele era um objeto, era uma ferramenta viva para o trabalho. Ou seja, então ele não tinha uma dignidade. Aí veja só, essas pessoas recebiam a mensagem da salvação, eles criam, né? Aí, a partir desse momento, o Evangelho, como a gente viu até aqui na carta de Pedro, né? Vocês têm uma herança no céu, vocês são salvos. E aí começa a falar uma série de coisas para eles, que traz para eles uma dignidade. Agora vocês são raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, vocês são povo santo. Imagine essas informações chegando no coração daquelas pessoas que durante muito tempo foram oprimidos por causa da sua posição. Então essa nova posição em Cristo, essa liberdade que eles tinham agora no Senhor, podia causar um problema social. Então o cristianismo, ele não tirou as distinções sociais. Ok? O escravo continuava sendo escravo, o patrão continuava sendo patrão, mas ela introduz um relacionamento diferente entre essas pessoas. A gente percebe isso na carta de Pedro, a gente percebe isso em algumas cartas de Paulo. Então os cristãos agora são irmãos em Cristo e a forma então deles se relacionarem é diferente, a forma deles trabalharem agora não é mais voltada para as pessoas, mas agora se trabalha para Jesus, se trabalha para a glória de Deus. Então mudou alguns conceitos nessa questão do trabalho. Então é por isso que Pedro, ele aqui aponta o caminho da submissão. Tá certo, estão passando por perseguição, o ambiente não é fácil, mas não vamos quebrar essa questão do relacionamento estabelecido, de uma organização no meio da sociedade. Meus irmãos, a pregação desses homens, quando a gente pensa nisso, né? Mas será que o evangelho ele nunca foi revolucionário, né? De mudar as situações? Veja só, a pregação de Jesus era muito, a pregação dos apóstolos, na verdade, era muito relacionada à pregação de Jesus. Por exemplo, Jesus tinha no grupo dos 12 discípulos dele, um camarada chamado Simão, que era um zelote. O zelote, ele fazia parte de um grupo religioso marcado por um caráter militarista, revolucionário, que se organizou para tentar, de alguma forma, se opor à ocupação romana em Israel. Então eles também eram considerados sanguinários porque eles carregavam um punhal escondido
E muitas vezes eles usavam isso para matar pessoas. Então eles não hesitavam em usar a força, a violência, enfim, as intrigas para alcançar os objetivos dele, que era mudar aquela situação e impor uma situação libertadora, uma situação nova para Israel. Jesus chama um homem desse para fazer parte dos seus discípulos. Mas em nenhum momento nós percebemos Jesus concordando com esta, vamos dizer assim, essa mensagem revolucionária de Simão. Muito pelo contrário, quando nós vemos algumas palavras de Jesus Cristo, elas iam contra isso. Por exemplo, aquela situação das 2 milhas. Se alguém te obrigar a andar com você 1 milha, vai com ele 2. E alguns entendem que aquilo era um soldado romano pedindo para um judeu levar as suas ferramentas, as suas armaduras, obrigando a fazer isso. Jesus falou assim, então seja mais generoso, se ele pede 1, vai com ele 2. Outra coisa, quando Jesus foi questionado sobre o pagamento do tributo ao Império Romano, ele falou sim, vocês têm que pagar o tributo. Ele não negou isso. Então perceba que Jesus não quis mudar a situação, vamos pensar assim, social, política. O objetivo dele era transformar as pessoas a partir do coração. E vamos lembrar, meus irmãos, Jesus prometeu para nós uma herança eterna. Jesus prometeu preparar o lugar. Ele falou da sua volta. Então, muito daquilo que o cristão espera está no futuro. Não é para promover uma revolução neste mundo aqui e agora. Então, ele começou falando isso, e Pedro está dizendo isso para os escravos. Tá? E é muito interessante que esse termo, sujeitai-vos, ele repete esse termo várias vezes. Ele fala na questão do cidadão, ele fala aqui na questão do servo, ele fala na questão das mulheres, ele fala na questão dos jovens. Ele vai repetir esse termo e a gente vai passar por ele enquanto a gente estiver lendo essa carta. Meus irmãos, fica bem claro o seguinte: Deus não é um Deus de confusão. Ele não trouxe uma mensagem neste mundo para causar uma revolução, uma rebelião, tá? Trazer uma anarquia nas instituições humanas. Ele falou, não, sejam submissos. Tá? Então isso aqui é muito importante se pensar acerca disso, principalmente, e é muito interessante, numa época como nós vivemos hoje, em que as pessoas acham que não deve ser dessa maneira. Não, queridos, temos que seguir as instituições, sim, como a palavra de Deus assim coloca. Tá? Agora veja só, então se a ordem é ser submisso às autoridades, veja só que ele coloca um critério bem interessante aqui. Ele fala que o servo ele tem que ser submisso independente do caráter do déspota, do senhor, do patrão, daquela pessoa que está acima. Tá? A palavra aqui, o senhor aqui é déspota, tá? De onde vem a nossa palavra déspota, que significava o seguinte, que tinham direitos ilimitados sobre aquele servo. Então esse senhor, ele poderia ser bom. Isso facilitava muito a submissão. Tinha aqueles senhores que não só tratavam bem os seus empregados, os seus servos, mas também pagavam para eles um salário. Então era muito bom ser escravo de um patrão como esse. Mas, por outro lado, ele fala também que além do bom e cordato, tinha o perverso. E o perverso aqui, segundo a palavra bíblica, é alguém torto. Tá? Imagina então alguém que foi torcido no seu caráter. Uma pessoa injusta, um perverso, um pervertido. Então, meus irmãos, a Bíblia coloca que a submissão ela não leva em conta o caráter da pessoa. O bom se submete e o perverso também se submete. Ok? Muitos escravos naquela época, no caso aí, pegando um déspota, ruim, um perverso, um torto, eles eram castigados, eles passavam por trabalhos forçados, passavam por situações difíceis mesmo. Tá? E vamos lembrar o seguinte, como escravo, eles não tinham nenhum direito garantido por lei. Eram ferramentas vivas. Então seus sentimentos, seus desejos não eram respeitados. Agora isso, veja só, apesar disso, a palavra de Deus está dizendo, sejam submissos aos senhores. Agora vamos lembrar o seguinte, isso eu disse no último encontro, no último texto que a gente leu aqui, que vamos lembrar, gente, toda submissão, ela tem um limite, o limite da vontade expressa do Senhor.
Então seja submisso sim, desde que aquela submissão não contrarie a vontade expressa do Senhor. Um outro exemplo que eu cito são os amigos de Daniel. Quando eles foram para a Babilônia, chegaram lá, passaram um tempo, houve o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua e estabeleceu uma ordem para que todas as pessoas adorassem a imagem do rei. Isso fere o mandamento estabelecido na lei, que diz que não se deve ter imagens e nem adorá-las. Então aqueles amigos de Daniel, os três, eles obedeceram a Deus e desobedeceram ao rei. Como consequência, eles foram lançados na fornalha e a história a gente sabe, Deus os livrou grandiosamente. Então, meus irmãos, independente do caráter do Senhor, do patrão, de quem manda, a gente não tem que se apegar a isso. A ordem é: sejam submissos, independente do caráter. Tá? Se não contrariar a vontade do Senhor, a ordem é ser submisso. Ok? E aí, veja só. Muitas vezes essa submissão ela vai trazer algumas dificuldades, como por exemplo trazer o sofrimento, trazer vamos pensar uma situação adversa, mas se você está fazendo aquilo de maneira certa, como ele fala aqui, por consciência a Deus, né? Isso é grato ao Senhor, que alguém suporte tristeza, versículo 19 fala, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, independente se pega um cara ruim como esse, mas você está trabalhando e fazendo o que é certo, como ele diz, para manter a sua consciência pura diante de Deus, trabalha com dedicação, com reverência, faz o que tem que fazer, e isso agrada ao Senhor. E é essa atitude que certamente Deus quer ver nos trabalhadores dele em qualquer ambiente de trabalho. Pessoas que possam fazer tudo o que é necessário para agradar a Deus e não simplesmente por causa do seu patrão. Porque tem gente que fala assim, vou obedecer se meu patrão for bom, se ele for ruim, vou desobedecer. Não, a palavra de Deus fala, tem que obedecer sempre, tá? Tem que ser submisso sempre. Essa é a orientação. Ainda dentro dessa questão de submissão, fica muito claro, queridos, que tem situações que esta obediência, então, como diz o versículo 19, né, que alguém suporte a tristeza, sofrendo injustamente. Então, seja submisso, faça a vontade de Deus, mesmo que isso traga sofrimento na sua vida. E essa ideia do sofrimento, como eu falei para vocês, Pedro ele vai introduzir isso aqui. Ele fala dessa palavra, então, no versículo 19, né? Suporte tristeza, sofrendo injustamente. Ele fala no versículo 20, né? Suportais com paciência, ok? Sendo afligido, suportais com paciência, isso é grato ao Senhor. Ele vai repetir, vai falar várias vezes sobre esse termo. E depois ele vai falar no versículo 21 que Cristo também sofreu. Então a tônica daqui para frente, de fato, é enfatizar um pouco essa questão do sofrimento. Então veja só, se a ordem dada por aquele patrão, por aquele déspota, né, por aquele senhor, causasse apenas o sofrimento, não contrariasse a vontade de Deus, eles deveriam se submeter. E como diz o versículo aqui, isso é grato a Deus. E essa palavra é muito interessante, essa palavra é charis. Isso é graça diante de Deus. Tá? E ele vai repetir a mesma palavra lá no finalzinho do versículo 20. Afligidos, suportais com paciência, isso é grato a Deus. Em primeiro lugar ele fala que é grato. Depois ele fala que é grato a Deus. Então, meus irmãos, é louvável diante do Senhor. É grato diante do Senhor. Deus se agrada com aquela atitude. Você está fazendo o certo. E por fazer o certo, talvez você sofra por causa disso. Isso é graça. Isso é bênção de Deus. Tá? A gente está tendo a oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então precisamos muitas vezes passar por esse sofrimento injusto, mas por motivo de consciência para com Deus, sabendo então que isso é uma atitude louvável diante do Senhor. E como ele coloca aqui, meus irmãos, suportar a aflição, é a dor, é a tristeza, por fazer o bem. Então tem horas que fazer o certo causa problemas.
Tá? Imagina você no seu trabalho, alguém pede para você mentir ou fazer alguma coisa, se você não faz aquilo, vai trazer consequências. Então, se você faz o certo, vai resultar em problemas na sua vida. Mas se você faz o certo, isso é grato diante do Senhor, isso é louvável diante de Deus. Deus se alegra com isso é graça de Deus na sua vida. Tá? Sabe então que mesmo que sofrer por causa dessas coisas, você está agradando a Deus. Agora, uma coisa interessante é que Pedro ele deixa muito claro o seguinte: meus irmãos, o sofrimento, a gente tem que ser submisso, mesmo que isso cause sofrimento. Mas o sofrimento não deve ser por causa de pecado. Tá bom? O sofrimento pelo erro, ele não traz glória. O sofrimento pelo erro é justo. Então, se uma pessoa está suportando com paciência um sofrimento injusto, isso é grato diante de Deus. Mas se ela está sofrendo porque ela errou, porque ela não fez o que deveria, isso é apenas consequência. Vamos imaginar um cristão daquela época, né? Um escravo, um servo daquela época. De repente ele era um preguiçoso, desleal com seu senhor, relaxado nos seus afazeres, na sua tarefa. Aí o patrão vinha e lhe impunha uma punição. Ele não poderia dizer que essa punição é uma perseguição por causa da sua fé, como acontece muitas vezes hoje em dia. Tem gente, que não faz direito ao seu trabalho, não obedece o horário, tá bom? Aí quando sofre a punição, fala assim: estão me perseguindo no meu trabalho, só porque eu sou crente. Percebe? Então, quando você sofre porque errou, isso é consequência. E é isso que a palavra de Deus deixa muito claro, né? Ele fala: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado. Olha, naquela época o pessoal dava uns tapas na cara do camarada, né? Dando uns tabefe no camarada. Vocês estão suportando com paciência. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato. Então, fazer o certo, legal. Fazer errado, é consequência. Tá? E aí, ainda nessa questão, veja só, então ele passa da submissão e ele introduz o assunto de sofrimento, e agora ele fala que o crente ele foi chamado para o sofrimento. E essa aqui é aquela palavra assim que a gente precisa lembrar disso, tá? Tem horas que a gente esquece disso, tá? Muitas vezes nós nos esquecemos de que nós fomos chamados para o sofrimento. Jesus dizia a todos, lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. Negue-se, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Outra vez ele repetiu também lá em Lucas 14:27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então o que Pedro está fazendo, queridos, aqui, é trazer para eles uma lembrança de que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Nós fomos chamados para o sofrimento. Seguir a Cristo implica em sofrimento. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar. Não é verdade? A gente não canta isso? Então é exatamente essa a realidade. Agora, o que é interessante, meus queridos, porque quando a gente olha para Cristo, aí a gente volta para a nossa vida, isso deveria mudar a nossa chave, a nossa maneira de encarar o sofrimento. Por exemplo, Cristo sofreu injustamente. Então, quando você estiver sofrendo injustamente, lembra, Cristo sofreu injustamente. Ele sofreu por erros que ele não cometeu. Que injustiça gigantesca fizeram contra ele. Outra coisa, meus irmãos, ele sofreu por erros que outros cometeram. Você sabe quem cometeu os erros, né? Ele sofreu, então, no seu lugar. Como diz aqui, né, o versículo 21, sofreu em vosso lugar. Ele sofreu de maneira substitutiva por você. Ele sofreu, tá? O justo pelos injustos. E veja só, meus irmãos, ao sofrer, ele também nos dá a maneira de como nós podemos lidar então com o sofrimento. Quais são as reações que nós devemos ter? Olha, por exemplo, de Jesus sofrendo injustamente por erros que outras pessoas cometeram. O que ele fez?
a gente vê o seguinte, tá? Versículo 22. Em primeiro lugar, ele não cometeu pecado, tá? Então, quando você estiver sofrendo, primeira coisa, não cometa pecado, tá? Sofra. Quais são os pecados? Murmuração, reclamação, tal, né? Não cometa pecado. Outra coisa, ele fala aqui, nem dolo algum se achou em sua boca. Meu irmão, minha irmã, que não haja dolo na sua boca, que não haja engano, que não haja malícia, que não haja maldade, que não haja trapaça. Não use mal a sua língua nas horas de sofrimento. Siga o exemplo de Jesus. Tá? Outra coisa que ele mostra aqui no versículo 23, quando foi ultrajado, não revidava com o traje. Meus irmãos, insultar alguém, né? Agressão verbal, ataque para desmoralizar, nós aprendemos a revidar. Mas nós aprendemos com Jesus a não revidar, a não insultar, a não agredir verbalmente, mesmo quando estivermos sofrendo. Outra coisa, ele não fazia ameaças. Meus irmãos, não podemos fazer ameaças a quem nos faz sofrer. Temos que nos entregar, como Jesus fez, a Deus, que julga tudo retamente. Então não ataque ninguém, mas confie na justiça de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Meus irmãos, por que a gente tem que olhar para Jesus nessas horas de sofrimento para lidar com o sofrimento? Porque Ele levou na cruz em seu corpo os nossos pecados. Lembra, somos salvos, somos regenerados, passamos pela salvação. O versículo 24 fala, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então a gente não deve mais viver uma vida como na ignorância, uma vida como a gente não era regenerado, uma vida antes de a gente ser salvo. Por quê? Porque nós somos salvos, Ele já carregou os nossos pecados. E como ele diz na sequência, meus irmãos, Ele fez isso para que a gente não viva mais pelos pecados. Mas só sei fazer dessa maneira. Não, você recebeu uma vida nova, você tem a oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Tá? E aí ele conclui dizendo que nós fomos, por suas chagas, fostes sarados. Meus irmãos, as contusões, as feridas, os flagelos, as pancadas que Jesus levou, elas servem para nos curar, para mudar a nossa vida, para nos ajudar a viver agora para a justiça, a fazer o que é certo, mesmo diante de um mundo hostil e mau, a responder com bem, mesmo quando ele venha para a gente com o mal. Percebe? É isso que Deus então espera de nós. Essa é a nossa responsabilidade como crentes. Antes nós estávamos desgarrados. Eu e você, a gente era ovelha perdida. Éramos ovelhas perdidas. Estávamos completamente longe do Senhor. Mas nós fomos, como diz o texto bíblico, convertidos ao pastor. Agora Ele é o nosso pastor e é o nosso bispo. Na realidade, o que Ele é? Ele é que cuida das nossas vidas, supervisiona as nossas vidas. Então, meus irmãos, Deus está o tempo todo cuidando e olhando para nós, com os olhos fitos sobre a nossa vida. Então Ele não vai deixar que nada aconteça fora da vontade dEle. Então dessa maneira nós podemos ser os melhores servos, tá? Nós podemos ser os melhores prestadores de serviço, os melhores comerciantes, porque nós aprendemos com Cristo a ser submissos, e mesmo que tivermos que enfrentar o sofrimento, nós enfrentaremos olhando para Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, fazendo exatamente o que Ele fez e o que Ele nos ensina a fazer. Amém, meus queridos? Que Deus nos ajude, então, nessa época, a aprender. Essa é a maneira de viver, diferente em tempos de sofrimento. Em nome de Jesus. Amém.